volta ao normal. Então, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato aqui comigo, envia seu celular para a gente agendar uma sessão online com 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. E aí eu vou entender as causas da sua ansiedade e tratar com as técnicas da psicologia cognitiva comportamental. Na live de hoje eu quero falar sobre esse tema que algumas pessoas sentem os sintomas enjoo de movimento. Eu mesmo, quando eu estou no carro lendo ou vendo celular, me dá um enjoo ali, para mim não é muito legal estar em movimento, fazendo uma atividade. Não. E também barco, navio, é uma coisa que realmente não rola. Já tive alguns momentos de que eu estava saindo do mar, entrando no navio e senti um enjoo grande, uma tontura, um mal-estar muito grande. Quando o barco está em alta velocidade, tchá, 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 uma lancha e tal, beleza. Ali em alta velocidade eu fico de boa. Mas nesse caso, eu estava até em Miami, ali em Key West, que era uma ponta de Miami, e eu fui andar de barco, ver uns golfinhos, e o barco parou para a gente poder mergulhar. Aí eu desci, mergulhei, mas quando eu subi no barco, imediatamente, foi coisa assim de segundos mesmo, quando eu subi no barco, eu já estava bastante enjoado, tonto, e eu fiquei ali me segurando, graças a Deus que a viagem era curta, então nós voltamos 1 hora para voltar para a terra, e eu fiquei segurando ali, meditando, controlando o foco, né? Para eu poder não balançar mais e não sentir enjoado. Então, esse enjoo de movimento eu vivencio muito, imagino que quem vivencia não é legal, né? Então, esses sintomas é uma náusea, uma sensação de enjoo, com a sensação de que pode vomitar, né? Uma tontura, uma vertigem, uma sensação de tontura, e a sensação é que a gente fica em desequilíbrio, uma instabilidade grande, né? Então, parece que você ou o ambiente ao seu redor estão se movendo. E aí você pode ter suores frios, uma sudorese, uma sensação também de umidade, e aí a sensação de desconforto, as coisas girando mesmo, né? Você pode ficar pálido, branco, sua pele pode ficar pálida, às vezes com uma coloração esverdeada também. Pode vir dor de cabeça, uma dor incômoda, que pode ser mais grave em alguns casos. Uma fadiga, uma sonolência, uma sensação geral de cansaço ou sonolência. Pode haver um aumento da salivação, a produção de saliva mais do que o normal. Pode ter também uma dificuldade de concentração em tarefas ou pensamentos, distúrbios visuais, né, dificuldade para você focar os olhos ou um leve embaçamento da visão. A respiração ela fica rápida, né, pode ser superficial. Há um desconforto estomacal também, mal-estar geral no estômago, às vezes descrito como borboletas no estômago. Você pode ter perda de apetite, não sentir fome ou achar que a comida é pouco atraente. E pode ter vômitos em casos mais graves mesmo, né? Então, como eu falei, no meu caso, eu fico muito enjoado, com uma náusea, uma tontura, e eu fico meio que... Eu tenho que ficar parado, porque se eu continuo movimentar, me piora muito e parece que é como uma fragilidade, a gente fica meio frágil mesmo, instável. E como isso acontece comigo, quando eu estou no barco, em carro, em movimento acontece, mas menos. Em barco, geralmente, isso acontece com mais frequência comigo mesmo. E aí eu preciso estar muito concentrado, paradinho, para poder eu controlar esses sintomas, né? E aí esses sintomas podem ocorrer com frequência, de forma persistente ou ocasionalmente, ou preceder, acompanhar ou seguir um agravamento de outros sintomas de ansiedade também, né? E ele pode ter um período de nervosismo, de medo, de estresse, ou ocorrer do nada sem motivo aparente mesmo. E varia de intensidade leve, moderado, grave, pode vir em ondas fortes, leves, suaves, podem ter um tempo determinado, diminuir, depois retornar sem motivo, mudar de um dia para o outro, de um momento para outro, ou permanecer com um pano de fundo constante durante quando você está com transtorno de ansiedade. E pode parecer quando você está mais distraído, descansando, tentando dormir ou acordar, e todas essas combinações são possíveis também quando vivencia esse transtorno de enjoo aí no movimento mesmo, né? No meu caso, eu não estava em um momento de ansiedade, não. Realmente uma resposta do organismo ao movimento mesmo, né? E aí você tem
as causas, que é a resposta ao estresse, claro, que se você está em ansiedade, comportamento ansioso, com a preocupação, é, que prepara você para uma ação de luta e fuga, né, que é o mecanismo da ansiedade, que é um mecanismo de sobrevivência mesmo, e aí vai mudar o corpo, porque rapidamente as reservas de energia do corpo, o açúcar no sangue, ele precisa de fornecer um impulso instantâneo de energia. Então, a frequência cardíaca aumenta, a respiração, o metabolismo, porque aumenta a energia do organismo mesmo, né? E aí o sistema nervoso simpático, esse sistema nervoso autônomo responsável por essas ações, ele vai aumentar a atividade para que seja mais sensível e reativo ao perigo. Então, a sensação é que você está ali sob o perigo e você tem que responder rápido a esse perigo, por isso que essas sensações correm muito, né? Porque é como se você tivesse ali meio que perigo mesmo. Então, a maioria dos sentidos do corpo, ele vai ficar mais sensível, mais reativo, vai aumentar para você ficar mais atento, né, ao perigo mesmo, vai desviar o sangue para as partes do corpo mais vitais, para a sobrevivência, como o cérebro, os braços, as pernas, os órgãos vitais, e para longe das partes menos vitais, como o estômago, o sistema digestivo e a pele também, né? E aí, como que isso acontece? Os vasos sanguíneos se comprimem, se constriem, há uma constrição dos vasos sanguíneos em determinadas partes do corpo e dilatação em outras. Então, esse mecanismo fantástico é o corpo humano, né, gente? A digestão vai ser suprimida para que a maior parte dos recursos do corpo seja disponível para ações emergenciais. Então, a respiração aumenta para aumentar a frequência cardíaca, e aí você tem vários efeitos fisiológicos que no meu canal do YouTube tem vídeos aqui explicando com mais detalhes como isso acontece, né? Então, quanto mais ansioso você estiver, mais dramáticas vão ser as mudanças de resposta ao estresse. E, de uma certa forma, essa resposta estresse ao corpo vão aí ultrapassar esse equilíbrio interno, essa homeostase. E aí você vai ter esses sintomas aí acontecendo mesmo, né? Então, os sintomas de ansiedade são sintomas de estresse. E eles são chamados sintomas de ansiedade porque o comportamento ansioso é a principal fonte de estresse que estressa o corpo, causando sintomas, né? E muitas dessas alterações podem causar uma sensação de enjoo, né? Aí você tem uma interrupção do sistema vestibular, né? Os hormônios de estresse podem afetar o sistema vestibular, na audição aqui, que é responsável pelo equilíbrio e pela orientação espacial. O sistema vestibular afetado, né, pode, por hormônios de estresse, pode causar tontura e uma sensação de movimento mesmo quando parado. Uma hipersensibilidade às sensações corporais, os hormônios de estresse aumentam a atividade do sistema nervoso, tornando mais consciente as sensações dos movimentos corporais, você fica mais sensível, né? E essa consciência aumentada pode fazer com que os movimentos normais, sutis, pareçam exagerados mesmo, levando a uma sensação de movimento desequilíbrio. E os neurotransmissores, esses hormônios aí que podem afetar esse equilíbrio dos neurotransmissores, especialmente no estômago, pode contribuir para náusea e outros sintomas semelhantes às da doença do movimento, né? Então, lembrar que os neurotransmissores são processos químicos que acontecem no corpo, no cérebro, onde os neurônios se comunicam através deles. Aumento da percepção sensorial, então os hormônios de estresse, eles aumentam a percepção sensorial e pode levar você a uma incompatibilidade entre a entrada visual e a sensação de movimento do corpo. Muito o que ocorre num enjoo verdadeiro, né? A ação digestiva vai ser suprimida, uma supressão da ação digestiva, porque o hormônio de estresse pode levar aí essa alteração na função digestiva e um enjoo também. E a ação circular, a tontura e a vertigem podem causar um desconforto estomacal, que vai exacerbar a tontura e a vertigem, fazendo com que uma alimente a outra. Então, qualquer uma dessas alterações, ela pode levar a uma sensação de enjoo, né? Essa hiperestimulação de resposta ao estresse ocorre com frequência se o corpo ele está ali muito ativado no modo estresse, ele pode se recuperar à medida que você trata disso, né? Quando as respostas do estresse estão com muita frequência, essa hiperestimulação acontece muito, esses hormônios são muito poderosos e aí vão fazer uma disfunção desse eixo HPA, que é hipotálamo, hipófise e glândula adrenal, né? Esse caminho aí que vai afetar toda a sua homeostase do corpo, vai trazer uma desregulação e vai trazer alterações hormonais mesmo. Então, como a resposta ativa ao estresse, ela afeta o corpo de forma aguda, e ela vai trazer sintomas agudos de ansiedade, a hiperestimulação ela fica crônica mesmo no corpo, trazendo essas sensações ruins de enjoo, né?
Claro, tem outros fatores, como efeitos colaterais de medicamentos, drogas recreativas, maconha, LSD, cocaína, estimulantes como cafeína, refrigerantes aí, cola também, né? E você tem outros estimulantes também nos alimentos, essas bebidas energéticas, né? Privação do sono, né? Por incrível que pareça, muitas vezes pessoas que sofrem com ansiedade, elas têm uma tendência a dormir pouco, né? E o sono é um grande restaurador da saúde nossa. Então, se você puder restaurar o seu sono 7, 8 horas por noite, vai fazer muito benefício para você em todas as áreas. A fadiga, o cansaço, claro, né? Que é muito comum na ansiedade, as pessoas ficam muito preocupadas, achando que é uma doença grave, mas na verdade é em função dessa descarga de hormônios de estresse. A hiperestimulação e hipoventilação também, né? Hipoventilação, respiração muito ofegante, e aí falta de respiração, baixo nível de açúcar no sangue, deficiências nutricionais, falta de vitaminas, claro, com certeza pode gerar esses sintomas de ansiedade também, uma desidratação, alterações hormonais do período pré-menstrual, menstrual, menopausa, né? E as dores também, ou seja, à medida que você sente algum problema orgânico com dor, isso vai aumentar a sua tensão e aumenta a sua ansiedade mesmo, né? Então, isso são outras causas, além das psicológicas, né? E é claro que, à medida que você trata com a psicoterapia, que você vai diminuindo esse comportamento apreensivo, seu corpo vai recuperar da resposta ao estresse mesmo, né? Então, o corpo pode levar até 20 minutos ou mais para se recuperar de uma resposta de estresse importante, uma crise de ansiedade mesmo. Então, isso é normal e não deve ser motivo de preocupação. Você não volta rápido de uma crise de ansiedade ou de um sintoma muito forte da ansiedade, né? E quando isso é causado pela hiperestimulação do organismo, o estresse crônico, à medida que você reduz a hiperestimulação, você elimina o sintoma, né? Então, à medida que você trata com as técnicas da psicologia cognitivo comportamental, da psicoterapia, mindfulness, relaxamentos, você vai conter e mudar essa preocupação excessiva, mudar a sua mentalidade, você vai pouco a pouco voltando ao normal. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, né? É preciso ter calma, paciência e pouco a pouco você vai se reequilibrando. Esse sintoma não é perigoso, não é prejudicial, né? É um sintoma de estresse agudo e crônico, ele vai desaparecer quando o estresse for diminuindo cada vez mais, né? Se você preocupa muito, se você se desespera, esses sintomas aumentam. Então, a aceitação passiva dos sintomas a curto prazo, à medida que você permite que os sintomas persistam sem reagir, sem lutar contra, sem resistir, sem se você preocupar com eles, e à medida que você pratica os relaxamentos, a meditações com calma e paciência, ele vai diminuindo mesmo. Então, quanto maior o grau de hiperestimulação, quanto maior o grau de ansiedade, mais tempo leva para você recuperar, não é? Então, é preciso ter calma, paciência, para você recuperar o seu corpo e gradativamente eliminar os sintomas da ansiedade. Lembrar que a aceitação passiva não é resignar, vou ficar com isso para sempre. Não, você vai ficar livre disso, mas não adianta lutar contra no início, tem que tratar com calma, com paciência, reconhecer os sintomas. E à medida que se realiza atividades agradáveis, calmantes, relaxamento profundo, lembrar de experiências agradáveis, você vai pouco a pouco se libertando desses sintomas. E, claro, mudando sua mentalidade numa psicoterapia, né? E também lembre, cada pessoa tem uma reação específica, como reduz o estresse, cada pessoa tem um formato específico para ele, né? Um bom sono regular, um relaxamento profundo, regular, exercícios leves e moderados, né? As pessoas sempre me perguntam aqui, doutor Paulo, eu posso ir na academia? Eu estou indo na academia. Você pode ir na academia, mas não vai estressar mais o seu corpo, né? Realize atividades físicas leves que possam te ajudar nessa recuperação. E também manter uma referência visual saudável. Quando você estiver tonto ou desequilibrado, concentra num ponto estável, né? No ambiente para ajudar o cérebro a se reequilibrar, recalibrar ali. Então, eu quando fico enjoado em passeio de barco, eu fico sentadinho, parado, olhando um ponto só, treinando ali, não mexer, porque isso vai me ajudando a concentrar e melhora o enjoo, né? E aí você manter bem hidratado, claro, né? Evitar os estimulantes, com certeza. E à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal gradativamente, né? E também, muitas vezes, você se desesperar, uma preocupação fora de controle, você vai estar aumentando os sintomas. Então, entre em contato comigo para a gente agendar uma sessão online, e com certeza você vai se libertando
pouco a pouco, né? Essa sensação de enjoo é um dos sintomas mais comuns da ansiedade. Mais de 85% das pessoas sofrem com esse sintoma, e é muito ruim, mas não é grave, né? E à medida que você trata, volta ao normal, tá bom? Eu vou responder algumas perguntas aqui. Hoje a gente está aqui, Facebook, YouTube, LinkedIn. E aí, lembra que a nossa live é curta. Se você quiser agendar